Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós pegamos uma reportagem, uma matéria aqui da revista, da publicação, do portal Outras Palavras, traduzida aqui pelo Antônio Martins, da revista Aeon, um artigo que originalmente foi escrito por Philip Ball, que é um escritor científico, e há mais de 20 anos ele é editor da revista Nature. E ele continua, obviamente, escrevendo na Nature, é um colaborador da Prospect também, e é colunista da Chemistry World e da Nature Matters e da BBC Future. Então ele é um cientista, um escritor de ciência, E esse artigo foi publicado nessa revista Aeon, que é uma revista de digital britânica de ideias, de filosofia, de cultura de uma maneira geral. E ele publica todos os dias artigos que, inclusive, você consegue traduzi-los para o português. São muito interessantes. Bom, mas o que esse Philip Ball escreveu? Bom, primeiro, o título da matéria é O Lado Oculto das Tecnofantasias da Inteligência Artificial. Esse é o título original da matéria, que eu não sei se aqui no nosso, eu estou gravando agora, Não sei se eu vou manter esse título ou se eu vou colocar um título um pouco mais, com mais uma referência melhor. O que significa que é o seguinte: existem algumas fantasias criadas em cima de tudo que pode acontecer a partir da inteligência artificial. E o Philip Ball ataca exatamente essas bobagens, essa ideia fantasiosa de que algumas das grandes tecnologias produzidas pela humanidade podem chegar a dominar o homem, acabar com o mundo, dar a cura do câncer em dois passos e parará, essas coisas assim meio fantasiosas. Claro que algumas dessas expectativas podem até facilitar uma ou outra coisa, mas não serão panaceia para coisa alguma, e muito menos a inteligência artificial é tão poderosa e tão potente. Nós já tivemos a oportunidade de discutir isso aqui em diversos podcasts, vídeos que já fizemos. E esse é mais um, mas com uma ideia um pouco mais aberta. Ele discute outras tecnologias que já foram profetizadas como soluções mágicas para uma série de problemas, tecnologias que funcionaram para muitas coisas, mas não eram respostas, nem eram revolucionárias a ponto de salvar a humanidade, de nos fazer sumir aqui, aparecer no outro planeta, transformar um outro planeta em lugar razoável para o ser humano viver, num passe de mágica. Bom, eu vou passar a matéria porque a nossa matéria aqui, ela é extensa e eu não quero ficar falando toda a vida e descansar. Eu vou tentar ler mais linearmente, de acordo com o que a matéria está dizendo. Uma coisa ou outra eu vou explicar, posso eventualmente colocar minha opinião, o que é absolutamente não importante para você, quer dizer, não é que seja importante, você não precisa levar a sério, porque é a minha opinião. Os dados aqui desse bicivista aqui, o Philip Ball, como ele é um cientista e conhece todas as áreas que ele está discutindo aqui, a opinião não é bem a opinião dele, são fatos que ele coligiu, que ele está argumentando sobre eles com base dentro da filosofia das tecnologias, dentro da tecnologia. Então, o artigo dele não é um artigo de opinião, ou por outra, se for, é uma opinião embasada em fatos.
A minha opinião é apenas de leituras, então você pode desconsiderar se achar por bem. Mas eu peço que você deixe aí o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, o podcast, para que eu possa ter mais pessoas lendo sobre isso, sabendo, entendendo, discutindo, atualizando, né? Que a ideia do meu portal é exatamente trazer, do meu vídeo aqui, do meu canal, exatamente trazer novidades, trazer coisas culturais de diversas áreas, sempre mudo de assunto. Eventualmente eu permaneço em alguns assuntos, alguns vídeos, sempre recorro aos mesmos assuntos, por ocasião de aparecer algumas novidades com relação a eles. Então é isso. Vamos ao título. Assine o nosso canal se você for novo por aqui. Em 2000, Bill Joy, que é o cofundador e cientista-chefe da empresa de informática Sun Microsystems, soou um alarme sobre a tecnologia. Em um artigo na revista Wired, intitulado Por que o futuro não precisa de nós?, o Bill Joy escreveu que devemos limitar o desenvolvimento das tecnologias que são perigosas demais, moderando nossa busca por certos tipos de conhecimento. Ele temia um futuro no qual nossas invenções casualmente venham nos varrer da face do planeta. Esse tipo de coisa sempre foi usado em ficção. As preocupações expressas no artigo provocaram acusações de ludismo. Ludismo é um termo, ludita é usado para descrever quem se opõe às novas tecnologias, por causa do nome de um cara que na época da Revolução Industrial achou que a tecnologia ia devorar empregos, ia complicar a vida das pessoas. Ele tinha uma certa razão, mas elas foram de grande adianto e abriram várias frentes de trabalho com outras profissões, e é possível que isso aconteça novamente. Mas ele foi então, o Bill foi acusado de ludismo, ou seja, de se opor a novas tecnologias, o que também seria um pouco de excesso, né? Seria meio hiperbólica essa ideia, porque ele escreveu, ainda que iludido por um pensamento um pouco, como é que eu vou dizer assim, abjeto, né? Uma expressão assim de exagero. Às vezes falta palavras, eu fico toda a vida procurando, né? E isso é porque a gente faz a coisa gravada, então a mente começa a boicotar a gente. Bom, então, continuando, por parte dos defensores da tecnologia, são notavelmente similares àquelas que estão sendo vocalizadas por alguns empresários agora do Vale do Silício sobre a inteligência artificial, que ela pode em breve tempo superar a inteligência dos homens e decidir que nós humanos somos absolutamente dispensáveis para a existência aqui da Terra. Eu também acho isso aí uma bobajada danada, né? Mas a minha base filosófica para acreditar ou não nisso é muito menor do que a do Philip Paul. Então, se ele pensa assim também, eu fico feliz. No entanto, embora robôs sencientes, né? Quer dizer, aqueles robôs que se sabem existentes, coisa que eu duvido que possa existir, o robô, se ele tiver dentro dele uma inteligência artificial, ela será sempre uma simulação. E então, se os robôs sencientes fizessem parte do que assustou o Joy, sua principal preocupação era com outra tecnologia que, segundo seus cálculos, poderia tornar essa perspectiva de varrer o homem da face da Terra eminentemente possível. Ele estava perturbado pela nanotecnologia. A tecnologia nano é a tecnologia próxima dos átomos e das moléculas, onde nós teríamos capacidade de modificar átomos, moléculas, materiais. E ela é uma tecnologia que hoje em dia tem ajudado muito, tem feito muitos progressos, né? Não vou entrar por aí porque eu teria que ler mais sobre isso. Mas então ele estava perturbado com a nanotecnologia, a engenharia da matéria na escala dos nanômetros, né? que é um bilionésimo de metro, que, como já disse, comparado ao tamanho de átomos e moléculas. Bom, seria mais preciso dizer que Bill Joy estava perturbado pela versão da nanotecnologia sobre a qual ele havia lido no livro Motores da Criação de 1986, do engenheiro K. Eric Drexler, um graduado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, né? No final do século XX, era a nanotecnologia
aquilo que estaria no nível dos átomos, das moléculas, por exemplo, os chips, né? E não a IA, que na época não parecia ir muito longe, na época, né? Mais ou menos na década de 80, que surgia então como fonte de utopias e distopias. O livro de Drexler descreveria uma visão nanotecnológica que poderia operar maravilhas, prometendo, nas palavras de Joy, energia solar incrivelmente barata, curas para o câncer, para o resfriado comum, bem como voos espaciais de baixo custo e a restauração até de espécies extintas. Bom, mas Bill Joy tinha ouvido o inventor Ray Kurzweil, atualmente conselheiro científico do Google, que a nanotecnologia de Drexler prometia algo ainda mais notável, a singularidade, ou seja, um ponto em que nossa capacidade tecnológica acelerada atinge velocidades de escape e maravilhas literais se tornam possíveis. Essa velocidade de escape é uma metáfora da velocidade acima da qual nós precisamos imprimir um foguete para que ele escape da gravidade terrestre. Então seria como se nós estivesse escapando de nosso controle. Em particular, a imortalidade por meio da fusão entre humanos e máquinas, que tornaria possível fazer upload de nossas mentes para computadores e viver para sempre um nirvana digital, tipo um humano dentro das cybers, né? da vida cibernética. Bom, e ele tinha mais profecias. Dispositivos industriais baseados em nanotecnologias seriam capazes na década de 2020, quer dizer, na atualidade, ele dizendo isso de 1980 e poucos, de criar quase qualquer produto físico a partir de matérias-primas e informações baratas, como escreveu Kurzweil em seu livro A Singularidade Está Próxima, de 2005. E mais profecias, a tecnologia fornecerá ferramentas para combater efetivamente a pobreza, não sei como, limpar nosso meio ambiente, superar doenças, estender a longevidade humana e muitas outras empreitadas valiosas, né? Tinha até uma série antigamente que o cara era biônico, então tinha uma parte dele que era comandada pelo cérebro, mas era toda máquina. Tinha um que você preservava só a cabeça, criogenicamente e as memórias estariam resguardadas e você adquiriria um corpo no futuro, umas bobajadas dessa aí que é tudo ficção científica. Mas Bill Joy soube havia um lado negativo em tudo isso. A nanotecnologia de Drexler poderia sair do controle, desencadeando exames de nanorobôs invisivelmente minúsculos que começariam cegamente a desmontar tudo, átomo por átomo, até reduzir o mundo ao que Drexler chamou de gosma cinza, né? Em inglês é Grey Goo. E no final do ano de 1990 o problema da gosma cinza era o Golem, que com uma IA superinteligente de hoje poderia causar nossa queda dos homens arrogantes e parará, bobajada do cacete. Bom, e esse cara se pretendia cientista. E hoje em dia tinha aquela história antigamente da alquimia, que era você conseguir mudar os átomos e chegar com algum átomo metálico, chegar ao ouro, que é um material. Se você conseguisse com a nanotecnologia modificar os materiais para chegar ao ouro, com as qualidades do ouro, daquilo que o ouro é e o valor que ele tem, o ouro automaticamente ia cair de valor, né? Então não ia adiantar muito você descobrir uma maneira de transformar as coisas em ouro, porque ao transformar em ouro, ele ia perder o valor. Você deve ter notado que nada disso aconteceu. Ele está falando conosco, né? Nenhuma cura para o câncer, nenhuma imortalidade por upload da mente. Inclusive o Miguel Nicoleles fala que o cérebro ele não é digitável, porque o modelo dele de funcionamento é analógico, até porque nós somos analógicos, né? Nós criamos o digital, mas nós somos analógicos, obrigatoriamente analógicos. Nós podemos passar a raciocinar de maneira simplificada e muito simplória e muito pobre digitalmente. Se o fizermos, estaremos empobrecendo o nosso cérebro. O mapeamento do nosso cérebro não seria feito para digital e não haveria condição de você fazer um upload, até porque o cérebro não tem programas que o mantêm, não é assim que funciona a coisa, né?
Então, nós não descobrimos nada disso, muito menos a tal de gosma cinza, onde ele destruísse todos os átomos. Tá. Isso porque a visão de nanotecnologia de Drexler era, no final das contas, uma quimera. Era como a tal pedra filosofal dos alquimistas que eu acabei de mencionar, a magia vestida como ciência daquele tempo, por meio do qual quase tudo se tornaria possível, como agora ele está achando e como outros estão achando agora da IA. E eu chamo ele, o Philip Ball, chama isso de tecnologias oníricas. E eu achei até um título interessante, mas a palavra onírica não tem assim, um peso de conhecimento tão grande. Talvez o melhor seria escrever cuidado com as tecnologias fantasiosas, mas eu ainda vou pensar como é que seria esse título. Então, não existem essas tecnologias, elas nunca provavelmente vão existir, não realizam nenhum sonho profundamente arraigado ou não nos levará para nenhum pesadelo ou ambas as coisas. Então, elas simplesmente são tecnologias do futuro que ainda não temos os meios para realizar, como as tecnologias superavançadas que, segundo Arthur Clarke, nós seríamos incapazes de distinguir da magia, se fosse possível. Em vez disso, a tecnologia onírica torna um desejo ou também um terror, um medo, e o veste com uma roupagem que se assemelha à científica, mas ela é mistificadora, ela é imprecisa, ela é imaginária, ela é hiperbólica, de modo que o observador não iniciado na ciência em si e um sonhador não consiga distinguir uma coisa que está sendo genuinamente falada dentro da ciência, à beira do possível, daquilo que não será possível porque você tem conhecimento de causa, como é o caso de você fazer o upload ou fazer o mapeamento total do cérebro e colocá-lo todo dentro de um programa de memória. E mesmo que isso fosse possível, aquele ali não é você, a vida é um pouco mais além, aliás, bem mais além disso. Então, é preciso ter muito conhecimento, né? E eu, inclusive, não tenho tanto, mas lendo pelas leituras, é preciso ter muito conhecimento para você perceber que certas coisas não vão acontecer, né? É igual esse negócio de cura quântica, não sei o que lá, quântica, básica, quântica e tal. Para quem conhece um pouquinho da física quântica, sabe que algumas palavras que são usadas ali não correspondem aos processos. Os processos quânticos não são processos fáceis de você mentalizar. Os próprios físicos só explicam esses processos através de funções matemáticas. E, inclusive, detectam erros e voltam atrás, e perfazem, e refazem as teorias e estão tentando descobrir. Então, quando o camarada fala, já dizia a física quântica, o que ele entendeu daquilo que se assemelha ao que ele pensa ser aquilo? Ele provavelmente não entendeu nada e a própria ciência ainda está caminhando, né, nesse sentido. Logo, quando se fala de quântica, muito pouca coisa é crível. Eu sei porque a gente estuda isso, né? O moto perpétuo, inclusive, é uma das mais antigas tecnologias oníricas, ou seja, de sonhos, porque, embora só desde o século XIX nós saibamos por que ela não funciona, esse conhecimento não desencoraja tentativas modernas e que supostamente exploram por meio do vácuo quântico, né? Os escudos antigravitacionais são provavelmente outra tecnologia quântica. Tinha até uma série que dizia, uma série acho que de TV, não sei, ou sei lá, não sei se aí de algum streamer aí, que falava de que as naves espaciais elas conseguiam inverter a gravidade e trabalhavam com antigravidade, então eles ligavam o dispositivo lá, então havia uma repulsão à gravidade, eles voavam, saíam do planeta com uma velocidade muito grande, parará. Nada disso ainda já se configurou, e se existe uma antigravidade, como que nós a produziríamos, nós não temos a menor noção. Então, as tecnologias oníricas, atualmente em voga no Vale do Silício, né? Lá, apesar de lá existirem cientistas, mas ainda tem gente que não é tão fundamentada ou não tão avançada em seus conhecimentos, que começa a ter esses sonhos. Elas incluem a noção de terraformar. Terraformar é você modificar um planeta de tal forma que você possa, um planeta inteiro de tal forma que você possa levar a humanidade para lá e criar uma cultura humana lá dentro, né? E terraformar então os outros planetas, transformando a sua geosfera e a sua atmosfera para torná-los habitáveis.
ou também aquele congelamento criônico que eu acabei de mencionar agora mesmo, da sua cabeça após a morte, para que a sua consciência possa um dia ser retomada, como se isso aí fosse você, como se isso é associado a um robô, você renascesse ou existisse ali. Tudo isso é uma bobajada do cacete, viu? Bom, a ideia é relacionada ao apilamento dos circuitos computacionais, que eu já falei também. Então essas tecnofantasias são centrais para as utopias regularmente previstas por bilionários da tecnologia, porque eles ficam sonhando, né? Elas se interconectam com um nexo para o qual a nanotecnologia drexleriana seria central. Bom, vale a pena examinar esses sonhos em particular, não apenas por causa dos paralelos com as alegações e medos fantásticos sobre a IA de hoje, mas porque os nanorobôs drexlerianos ainda não desapareceram, ainda tem gente falando sobre isso. O Kurzweil ainda o cita como a razão pela qual a sua singularidade está ainda mais próxima, né? Em 2024 ele a citou em 2045, ponto em que seria possível entrar, isto é, enviar nanorobôs dentro do cérebro e capturar tudo que existe lá dentro do cérebro. Essa forma implausível de tecnologia, e eu acredito até desnecessária, porque ela pouco revelaria, ainda é parte do pensamento mágico dentro do Vale do Silício, cujo objetivo, como diz o escritor científico Adam Becker, em seu livro More Everything Forever, ou seja, mais tudo para sempre, de 2025 agora, é domar o universo, transformá-lo em um playground almofadado, nenhum sofrimento, nenhuma morte, nenhum limite físico, um paraíso moldado por uma política ultraliberal, alguns dizem quase fascista, na qual ninguém lhe dirá que algo é proibido ou que é impossível. Bom, entusiastas do sonho da colonização espacial dos anos de 1980, o Drexler começou a pensar em nanotecnologia como estudante de graduação do MIT em 1977. Ele foi inspirado por uma palestra do físico Richard Feynman, intitulada Há Muito Espaço Lá Embaixo. O Feynman escreveu isso aí em 1959, na qual Feynman imaginou a engenharia em escalas extremamente minúsculas, que de fato aconteceram, pequenas demais para ser vistas ao olho nu, ou seja, no nível dos átomos e moléculas, e talvez tão pequenas quanto se poderia conceber o que aconteceria se pudéssemos arranjar átomos um a um de maneira que quisermos. O que seria possível acontecer? Perguntou Feynman. Foi o mesmo que Drexler ponderou. Porém, hoje nós conseguimos criar chips, estamos partindo para chips de 2 nanômetros. Daqui a um pouco eles vão evoluir de um chip para uma outra coisa, e por aí vai. Em 1981, e nada disso modificou dramaticamente a humanidade, a não ser a inteligência artificial. Em 1981, ele publicou sua visão central num artigo acadêmico chamado Molecular Engineering, an Approach to Development of General Capabilities for Molecular Manipulation, ou seja, traduzindo esse título imenso, Engenharia Molecular, uma abordagem para o desenvolvimento de capacidades gerais para manipulação molecular. Ele escreveu isso em 1981. Mas foi seu livro Engines of Creation, ou seja, Motores de Criação, da Criação, 5 anos depois, um relato popular e não técnico de que essa capacidade poderia levar, que tornou Drexler a sensação dos empreendedores da tecnologia, ou seja, o que nós poderíamos levar, aquilo, as expectativas, né? Drexler imaginou criar um montador molecular, um dispositivo mecânico para agarrar átomos e empurrá-los uns contra os outros, como tijolos de Lego. Pode soar absurdamente difícil alcançar esse nível de controle e precisão, mas Drexler argumentou que já temos prova de sua possibilidade, não sei onde. Pois não é exatamente isso que a biologia faz, usando máquinas feitas de moléculas de proteína para ler instruções de montagem decodificada no DNA e transformá-las nas partes de células vivas? Você pode até se perguntar que tipo de manufatura prática poderia ser feita de forma útil com uma máquina em escala molecular, mas a chave para a visão de Drexler era uma ampliação progressiva. Máquinas pequenas fazem outras maiores, que fazem outras ainda maiores, e por aí vai. A ampliação da escala também emprestaria um outro truque da natureza. Essas máquinas moleculares seriam autorreplicantes, sendo capazes de montar cópias de si próprias. Você
Precisa fazer apenas uma e ela pode se multiplicar exponencialmente, como se fossem organismos e células, né? Após publicar Engines of Creation, Drexler obteve seu doutorado no MIT sob a supervisão do guru da Yale, Marvin Minsky, e sua tese forneceu um livro muito técnico, um livro um pouco mais técnico, inclusive, chamado Nine Systems, de 1992, pretendido como projeto científico para realizar as maravilhas prometidas por Engines. Como a manipulação em escala atômica e a replicação dos montadores, disse Drexler, poderíamos criar qualquer coisa. Não como fazemos atualmente por meio de processamento químico rudimentar ou da laboriosa gravação e escultura de cima para baixo, o chamado top-down, necessária para moldar dispositivos em miniatura, como chips de silício, mas de baixo para cima, o bottom-up, que é átomo por átomo, nós iríamos criando a matéria, né? E enquanto as máquinas da natureza, as proteínas, são delicadas e propensas a se desfazer se ficarem muito quentes ou frias, os montadores moleculares podem ser feitos de material bem mais resistente. Idealmente, nós os faríamos de átomo de carbono, cada componente sendo efetivamente um pequeno pedaço moldado de diamante puro. Essas nanomáquinas, diamantoides, braços robóticos em nanoescala, pinças, rotores, filtros e assim por diante, não quebrariam nem se corroeriam e seriam capazes de construir virtualmente qualquer coisa que possa ser projetada. Em seu livro Where is My Flying Car, ou seja, Onde está meu carro voador, de 2021, associado e defensor de Drexler, o cientista da computação e escritor J. Storrs Hall estimou que com nanomontadores seria possível recriar toda a infraestrutura física dos Estados Unidos. Pois, estradas, pontes, cidades, em uma única semana. Meu Deus do céu. Bom, o sonho nanotecnológico de Drexler, com robôs em nanoescala patrulhando nossas correntes sanguíneas, ou nossa corrente sanguínea eliminando patógenos, removendo depósitos escleróticos nas paredes dos vasos sanguíneos, que seria aquelas quantidades de cálcio, aquelas calcificações, pareceria exatamente o que Kurzweil precisava para realizar sua aspiração de escapar da morte. Tal nanotecnologia, disse Kurzweil, promete as ferramentas para reconstruir o mundo físico, nossos corpos e nossos cérebros inclusos. Kurzweil imagina nanorobôs zunindo em nossas cabeças, lendo estados elétricos dos neurônios e assim coletando todas as informações contidas em nossos circuitos neurais, transmitindo-os a detectores para criar uma réplica virtual de nossas memórias e pensamentos, um clone digital de nosso estado consciente que se experimentaria como não diferente da versão carnal de nós mesmos. Os escritores de ficção científica adoraram. O Neil Stephenson baseou seu romance The Diamond Age, de 1995, em uma versão steampunk, que é vapores podres, né, na tradução literal, mas que tem um outro significado lá, dos compiladores de matéria drexlerianos, citando Drexler e Feynman no livro. Bom, os cientistas, no entanto, não ficaram nada encantados. O químico norte-americano Julius Rebeck disse a Scientific American em 2004, isso não é ciência, isso é show business. O laureado com o Nobel de Química Richard Smiley descreveu-se em uma troca de cartas com Drexler, publicada em 2003 na revista American Chemical Society e a Chemical and Engineering News, na qual Smiley insistiu que a ideia de Drexler era analfabeta em termos químicos. Quer dizer, ele não entendia de química para formular aquelas hipóteses e se pretendia científico. A ideia de manipular átomos um a um não era inerentemente louca em si. Durante os anos de 1980, cientistas dos laboratórios de pesquisas da IBM desenvolveram os chamados microscópicos de varredura por sonda, que são os Scanning Probe Microscopes, ou seja, microscópicos de sonda de varredura, que move agulhas de metal ultrafinas sobre superfícies para criar imagens de átomos e moléculas individuais presentes neles. Em 1989, uma equipe da IBM na Califórnia usou esse instrumento para escrever o nome da empresa em letras com 5 nanômetros de altura, usando uma ponta para empurrar individualmente 35 átomos do elemento xenônio para a posição
na superfície de um líquido, quer dizer, não era tão louco assim. Drexler também não estava errado em pensar que a montagem química em escala molecular é possível. Nos últimos anos, uma outra equipe da IBM na Suíça fez moléculas únicas bastante complexas, algumas delas difíceis de criar por métodos químicos convencionais, empurrando seus fragmentos uns contra os outros em uma superfície com um microscópio de varredura por sonda até que reagissem e se unissem. Trabalhos como esse tornam bastante fácil apresentar a nanotecnologia drexleriana como plausível. Mas há vários problemas fundamentais em usar tal abordagem para sintetizar montadores moleculares que possam se replicar e se construir qualquer coisa. Primeiro, a química não é arbitrária. Você não pode juntar átomos de qualquer maneira. A maioria dos arranjos simplesmente não é estável e, portanto, eles se reorganizarão espontaneamente em arranjos que eles sintam, é modo de dizer, em que eles estejam quimicamente mais estáveis. Livrar-se da energia liberada quando uma nova ligação química é feita também pode ser um grande desafio. Você usa energia para estabelecer uma conexão e ele libera energia ali. E talvez, acima de tudo, tratar objetos moleculares como se fossem apenas dispositivos de engenharia em escala reduzida, rolamentos rotativos, alavancas, fivelas, etc., ignora as realidades do mundo molecular. Por isso que o cara falou que ele era um analfabeto químico, que é cheio de forças fortes e incontroláveis entre moléculas de agitação aleatória, e as moléculas não estão paradas ali esperando você mexer com elas, elas estão sempre vibrando, e generalizada essa agitação, devido à energia térmica que elas usufruem, né? E onde os líquidos parecem tão viscosos quanto melaço, que é difícil você caminhar ali dentro. Como o falecido químico escocês James Fraser Stoddart, que ganhou o Prêmio Nobel de 2016 por seu trabalho em máquinas moleculares artificiais, ele disse a Becker: toda a ideia de extrapolar do mundo macroscópico de um carro ou uma bicicleta ou algo assim para os fundamentos de como você constrói máquinas moleculares artificiais simplesmente não faz sentido, nunca vai funcionar, porque existem outras matérias físicas e químicas envolvidas, forças e etc. O trabalho premiado com o Nobel de Stoddart, em contraste, estava firmemente baseado na química regular e já conhecida. Ele e outros encontraram maneiras engenhosas de conectar moléculas em estruturas que podem realizar operações mecânicas sem precisar suspender as leis físicas e químicas, como se fosse possível também, né? A invenção revolucionária de Stoddart foi um ônibus molecular, na realidade o nome é Molecular Shuttle, na qual uma molécula em forma de anel era enfiada em um eixo molecular similar a uma haste, tampado com grupos químicos volumosos que impedem o seu desenfileiramento, porque a tendência deles é agitar e as forças ali fazem com que ele saísse daquele alinhamento. O anel pode saltar entre duas posições de ancoragem no eixo, um pouco com uma conta num ábaco. E é divertido imaginar tal montagem molecular sendo usada para fazer computação no estilo de ábaco, mas como Stoddart sabia, na prática seria quase impossível evitar que o anel fizesse saltos espontâneos devido aos seus movimentos térmicos, de modo que a configuração média de muitos desses ônibus, chamados ônibus, os shuttles, será determinar não por onde inicialmente os colocamos, mas pelas leis estatísticas da termodinâmica onde que eles vão estar. A mesma história vale para as máquinas biomoleculares que foram inspiradas em Drexler. Elas não funcionam como versões em nanoescala de motores elétricos ou braços robóticos, mas são governadas sim por leis termodinâmicas que injetam ruído aleatório em seu comportamento. Em outras palavras, incontrolável. Na escala molecular, a natureza não se parece em nada com a engenharia mecânica. Drexler tentou evitar tais críticas ao Nanosystems, argumentando que seus críticos estavam meramente inventando nanotecnologias mal projetadas e descartando todo o campo da manufatura molecular por causa desse projeto ruim. Um deles, se ele parecia menosprezar as dificuldades experimentais, disse: só posso alegar que logo se tornará tedioso dizer a cada momento que o trabalho de laboratório é difícil e que o trabalho árduo ainda está por ser feito. Claro, será difícil, mas de alguma forma nós vamos conseguir. Tá bom. Nanosystems exemplificou a estratégia dos tecnólogos oníricos
Você começa com o que parece ciência sólida. Drexler fala sobre movimento térmico, ligações químicas, forças intermoleculares, mas você se move quase que imperceptivelmente para a fantasia, para a pura fantasia, ao mesmo tempo que aumenta a excitação do leitor impressionável, porque a maioria dos leitores leigos fica impressionados, e mesmo aqueles que têm algum acompanhamento de ciência, mas que não são profundamente cientistas, vão passar por certas coisas ali sem conhecer leis, né? Leis da química e da física. A segunda metade do livro apresenta dispositivos como classificadores moleculares, rodas que separam diferentes tipos de átomos e moléculas, junto com correios transportadores moleculares, braços robóticos e conjuntos de engrenagens interligadas, tudo no nível molecular. Há computadores mecânicos em nanoescala feitos de hastes móveis, efetivamente versões em miniaturas da máquina analítica de Charles Babbage, seu projeto de steampunk para a máquina calculadora de propósito geral, que ele espera criar com um componente de latão no século XIX. Lá atrás teve isso. A essa altura não há mais moléculas à vista. Pede-se que assumamos que essas máquinas maravilhosas foram de alguma forma moldadas e montadas a partir de peças diamantoides, embora ninguém jamais tivesse feito nada desse tipo ou visto. Talvez seja melhor que isso seja fantasia mesmo, porque nesse caso o problema da gosma cinza também vai ser, né? Nesse cenário da nanotecnologia descontrolada, os nanorobôs montadores moleculares escapam de nosso controle, se replicam sem freio, desmontando cada fragmento de matéria que consegue colocar em nanomãos e transformando-as em mais deles mesmos, né? Como cada nanorobô é menor que um grão de poeira, o mundo acaba sendo desmontado em uma velocidade assustadora se você acreditar nos cálculos em uma papa informe, a tal gosma, né? Ele está sendo irônico, né? O problema dessa gosma cinza tornou a nanotecnologia, que muitos assumiram que seria criada no modelo de Drexler, um bicho-papão dos tecnocéticos e ambientalistas dos anos de 1990. Entre eles estava o príncipe Charles, agora monarca britânico, né? Cujas preocupações expressas em 2003 levaram a Royal Society a produzir um relatório sobre os benefícios e os riscos da nanotecnologia, que mal mencionou Drexler, e tentou redirecionar a discussão de volta para a ciência realista, a ciência oficial. A narrativa da gosma cinza era, no entanto, boa demais para os escritores de ficção científica. Eles não resistiram. O Michael Crichton, famoso por Jurassic Park, chegou primeiro com o seu trailer Precious, né? O pesadelo da gosma cinza pode soar familiar aos aficionados pelos riscos existenciais da inteligência artificial, pois é o precursor do problema do clipe de papel do filósofo Nick Bostrom. Imagine, disse Bostrom em 2003, que projetemos uma IA superinteligente e toda poderosa, a qual atribuamos a tarefa de fazer clipes de papel. Seria difícil imaginar um uso mais ridículo para uma tecnologia tão poderosa, mas essa não é a questão, ou melhor, a pura banalidade é parte da questão. A IA pode decidir que sua tarefa designada é tão importante que não parará por nada para fazer clipes de papel. E que, como nós lhes demos tanto poder e engenhosidade, ela superará qualquer esforço nosso para desviá-la desse objetivo e prontamente transformará tudo, incluindo nós próprios, em clipes de papel. O ponto de Bostrom era que seria extremamente difícil, talvez impossível, garantir que uma IA superinteligente tenha objetivos que permaneçam alinhados com os nossos. É interessante eles colocarem uma intenção na máquina, né? O futuro para o qual a IA estaria tentando se orientar seria um no qual houvesse muitos clipes de papel, mas nenhuma, disse ele ao HuffPost, que é um blog americano, em 2014. O cenário de Bostrom tem sido muito debatido, mas o seu problema central está exposto de forma clara. Como que a gosma cinza, como que ela envolve uma tecnologia onírica? Nós não podemos simplesmente desligá-la? Não, ela é indesligável?
Se é super inteligente, ela não vai perceber que não queremos nos tornar clipes de papel? Não, ela é super inteligente o suficiente para ser imparável, mas não o suficiente para perceber os nossos desejos de pará-la. E como ela transforma tudo em clipes de papel, afinal? Ela pode desmontar tudo em átomos e depois remontá-los à vontade. É drexleriana. Magicamente, ela tem precisamente as capacidades e falhas que o cenário exige, concedidas por uma ciência com C maiúsculo não especificada. Mais de 3 décadas após a publicação de Nanosystems, a nanotecnologia de Drexler não está 1 nanômetro mais próxima dos seus desígnios imaginados por ele. Não é que fazer um montador molecular diamantoide autorreplicante tenha se mostrado um pouco difícil de fazer ou mais difícil do que Drexler imaginou. É que nunca houve nenhum programa real para como isso pudesse ser feito, nem qualquer razão para se pensar que fosse possível ou que fosse desejável. Nenhum único átomo de carbono foi colocado no lugar numa tentativa. Nenhum cientista considerou que valia a pena tentar. Não tinha finalidade. No entanto, a nanotecnologia em si agora é uma ciência madura. Peças de matéria de todos os tipos em escala nanométrica podem ser montadas usando processos químicos e são usadas em áreas que vão desde células fotovoltaicas até técnicas de imageamento biomédico. Além do Nobel de Stoddard por máquinas moleculares sintéticas, o Prêmio Nobel da Química de 2023 foi concedido por trabalhos sobre aglomerados de átomos em escala nanométrica chamados pontos quânticos ou quantum dots, que tem uma panóplia de aplicações da biomedicina às tecnologias de informação. Os químicos descobriram como programar fitas de DNA para que elas se dobrem espontaneamente no estilo origami, em formas e padrões complexos menores que uma bactéria, incluindo um mapa minúsculo das Américas. Microscópios de varredura por sonda agora são usados regularmente como ferramentas para manipulação molecular. Todos tubos ocos e ultra-resistentes de carbono, com cerca de 1 nanômetro de largura, descoberto em 1991, são as fibras de carbono definitivas e têm sido amplamente usadas em dispositivos biomédicos, eletrônicos vestíveis e materiais compostos resistentes. O material de carbono com espessura de um átomo, o grafeno, por exemplo, é outra estrela dessa nanotecnologia do carbono, da qual Smiley foi o pioneiro. O sequenciamento de DNA, como usado para rastrear novas variantes do Covid-19, agora é frequentemente feito arrastando as fitas através de poros proteicos em nanoescala embutidos em membranas, um método desenvolvido pela empresa Oxford Nanopore, que é uma empresa de tecnologia que desenvolveu um método de sequenciamento genético de DNA e RNA que usa os chamados nanoporos. Nenhum desses trabalhos, entretanto, usa qualquer coisa parecida com a abordagem definida por Drexler. Em vez disso, depende da química, daquela química que nós sempre conhecemos. Isso não quer dizer que a visão de Drexler não tivesse algum valor. Ela ajudou a estimular o interesse inicial pela área, até o próprio Smiley atestou que inicialmente ficou entusiasmado com as possibilidades que ele esboçava para a engenharia de matéria em escalas minúsculas. Drexler atraiu capital de risco suficiente para estabelecer em 1986 uma organização chamada Foresight Institute, situada em São Francisco, que hoje continua a oferecer bolsas e apoio a pesquisadores sobre nanotecnologia convencional e conceder prêmios batizados em homenagem a Feynman, a cientistas líderes que trabalham na área. O Instituto organiza conferências que atraem muitos cientistas respeitáveis, trabalhando em temas como design de proteínas, e ganhou o Nobel de Química de 2024. À primeira vista, o Instituto parece ter silenciosamente deixado de lado a própria versão onírica da nanotecnologia de Drexler e apoia coisas quimicamente razoáveis e cientificamente possíveis. Mas será que elas deixou mesmo? O seu logotipo continua sendo uma das engrenagens diamantoides imaginárias de Drexler. Ele diz que agora apoia trabalhos em neurotecnologia, biotecnologia da longevidade, espaço e esperança existencial. Para qualquer pessoa alerta às tecnologias oníricas das
tecno-utopias e distopias, essas são bandeiras vermelhas, ou seja, pontos de parada. A Neurotech, iniciativa muito divulgada pelo Elon Musk lá, Neuralink, para conectar cérebros em máquinas, conecta-se à fantasia do upload da mente que o tal de Musk pensa ser possível. Poderíamos baixar as coisas que acreditamos nos tornar tão únicos, disse ele numa entrevista em 2022, ele e o Musk. Acho que nós poderíamos fazê-lo no que diz respeito a preservar nossas memórias e nossa personalidade. Isso é uma bobagem, na minha maneira de ver, isso é uma besteira. Se um cara que se pensa tão inteligente acha que aquilo que eu tenho de memória sou eu, ele é muito idiota. Bom, vamos lá. É importante reconhecer que essas ideias não devem ser confundidas com extrapolações ambiciosas das capacidades científicas atuais. Elas nem mesmo são conceitos coerentes. Longevidade? Drexler tornou-se intimamente associado à comunidade que se autodenominava estropianos, uma referência à ideia de que podemos impor cada vez mais ordem e design, que seria a estropia ao universo. Em vez de nos rendermos à dissolução da entropia aparentemente exigida pela segunda lei da termodinâmica, nós teríamos o design da estropia. O estropionismo tem um enorme... o estropianismo tem uma enorme interseção com o transhumanismo, a ideia de que nós, humanos, podemos nos transcender com ajuda tecnológica, eventualmente nos fundindo com máquinas ou redesenhar completamente a forma humana. O transhumanismo é um movimento filosófico e intelectual que defende o uso de ciência e da tecnologia para superar as nossas limitações físicas e mentais da nossa condição humana, né, visando o prolongamento de vida, aumento de inteligência, erradicação de envelhecimento, doenças, etc. Isso aí é o transhumanismo. Então, esse estropianismo ele seria algo similar. E no espaço? Não se trata de fazer telescópios ou espaçonaves robóticas melhores. Os tecno-utopistas como Musk, Jeff Bezos e o influente engenheiro de software e capitalista do risco Mark Andreessen acreditam no destino manifesto da colonização do espaço pela humanidade. Como Becker explica em More Everything Forever, o Kurzweil vislumbra enviar frotas de nanorobôs replicantes drexlerianos que transformam planetas e, por fim, transformam todo o universo acessível em um supercomputador gigantesco como formas de inteligência estranhas e sublimes. Novamente, nada disso está ancorado em tecnologias atuais, mas requer invenções essencialmente mágicas. O interessante de você dominar o universo, aí você encontra outra civilização que fala assim, aqui, ô bobão, sai fora. Bom, experiência existencial. Aqui o Foresight Institute direciona você ao Abundance and Growth Fund, que é o Fundo de Abundância e Crescimento, da Organização de Financiamento e Assessoria Filantrópica da Open Philanthropic, de São Francisco, que visa acelerar o crescimento econômico, impulsionar o progresso científico e tecnológico e se opor a regulamentações governamentais, mesmo quando bem intencionadas, que atrasem esse progresso. Em outras palavras, esse conceito de esperança existencial está alinhado com um tipo de projeto ultralibertário e anti-regulamentação sonhado por Andreessen, sonhado por Musk e muitos outros bilionários da tecnologia. É notável a ausência entre tais objetivos utópicos de qualquer menção às mudanças climáticas, ou ameaças à democracia, ou proliferação de armas, ou lucros imensos corporativos, ou qualquer dos problemas urgentes que o mundo enfrenta aqui agora. Eu diria até das guerras, né? Por causa da proliferação das armas. Tais questões não interessam aos tecnólogos oníricos, porque não há nada de transcendente nesses quesitos. Elas não dialogam com a imortalidade, com o crescimento infinito, com o futuro galáctico, aquele que o universo seria reduzido a um playground almofadado. O Billy Joy resumiu a questão em seu artigo em 2000. Lembro-me de me sentir bem com a nanotecnologia depois de ler Engines of Creation, escreveu ele. Se a nanotecnologia era o nosso futuro, eu não me sentia pressionado a resolver tantos problemas no presente. Eu chegaria ao futuro utópico de Drexler no devido tempo.
Eu poderia muito bem aproveitar mais a vida no aqui e agora. O que estragou tudo para Bill Joy foi o ato de a nanotecnologia drexleriana ser um sonho irrealizável, como qualquer cientista bem informado, cientificamente, laureado cientificamente, poderia ter lhe dito. Como todos os barões da tecnologia, ele permaneceu dentro do clube, conversando com Kurzweil no bar do hotel. Ray me deu uma prévia parcial de seu então livro The Age of Spiritual Machines, diz Joy, não sugerindo nenhum lampejo de desconfiança com aquele título. E como futurista da robótica Hans Moravec, título do livro Robot, Mere Machine to Transcendent Mind, ou seja, robô, mera máquina para a mente transcendente. Joy ficou sabendo da gosma cinza e isso fez pensar em Hiroshima, em sua visão de uma utopia imaginária que se transformou num apocalipse imaginário. A gosma de Hiroshima, a chuva que caiu lá depois que tudo foi queimado em uma temperatura inimaginável, não foi cinza, foi negra. Né? Aí estava misturado tudo quanto é tipo de matéria orgânica. Joy estava tentando fazer as coisas certas, pensar eticamente sobre tecnologias poderosas, mas ele carecia de recursos. Sabe por quê? Ele carecia de recursos por saber por que se entusiasmar e o que temer. Ele fez sua fortuna por atuação na invenção de tecnologia de computação que mudou o mundo. Quando escrevi uma resenha crítica de Nanosystems com o editor da Nature em 1993, eu estava há meros 5 anos de ter concluído meu doutorado e ainda era muito jovem. Como pude perceber que aquela visão não ia a lugar nenhum, mas Joy não percebeu. Como? Certamente não era porque eu era algum tipo de garoto prodígio. Não era porque eu era, mas porque quem eu não era. Ou seja, não era aquilo que eu era, mas sim porque eu não era. Meu ciclo social não incluía líderes de tecnologia. Eu não estava no bar com Kurzweil. Eu não trabalhava na bolha onírica do Vale do Silício. Ao contrário, eu tive a sorte de beneficiar-me do contato com os cientistas fazendo pesquisas de bancada com gente parecida com Smiley e Studart, os Nobels, né? Com a IA, estamos fazendo tudo isso de novo. Estamos aceitando as profecias fantásticas das pessoas como o ex-CEO do Google, o Eric Schmidt, que previu que em 3 a 5 anos nós teremos a inteligência geral artificial, que pode ser definida como um sistema tão inteligente quanto matemático, físico, artista, escritor, pensador, político mais inteligente. Sendo um artista mais inteligente, um conceito que aparentemente significa algo dentro do Vale do Silício. Sem nenhum traço de ironia, Schmidt acredita que eu chamo isso de consenso de São Francisco, porque todos que acreditam nisso estão dentro de São Francisco. Como parte do pacote, somos solicitados a aceitar não apenas os sonhos fantásticos dessa comunidade, mas também a sua escatologia, na qual uma superinteligência maquínica nos eliminaria. Ficamos encantados também com tal discurso de risco existencial quando vem de Musk da SpaceX, Neuralink, Starlink e de um Bezos da Amazon, ou outros que caíram na órbita do consenso de São Francisco. E se aceitarmos o sonho desses caras, temos que aceitar os pesadelos deles também. Mas não somos obrigados. Nós não temos que comprar os mitos das tecnologias oníricas. Nós podemos dar uma olhada no que aconteceu com a nanotecnologia drexleriana e captar os sinais de alerta. Podemos escolher recusar essa distração, dar ouvidos a especialistas humildes em vez de gênios aclamados pela mídia. Talvez não seja tão emocionante e pode exigir que pensemos em riscos chatos e regulamentações mundanas da pesquisa em vez de fantasias científicas mirabolantes. Mas isto é a realidade que estamos vivendo. Essas bobagens relativas a IAs e mundos mirabolantes e o futuro do mundo dominado por uma superinteligência artificial, isso sim é artificial e tolo. Gente, esse artigo foi um artigo difícil, né?
Nós estamos aqui falando de bilionários, na realidade nós estamos falando de disputas, porque esses caras ficam com esses factoides aí, mas na realidade, no terra a terra, eles estão bem ficando cada vez mais milionários, enquanto fica falando bobagem para nós. Eles querem realmente um mundo em que nós sintamos a distopia, né? Eles querem um mundo, eles nos querem impressionados com as ficções científicas, as ficções distópicas, porque isso facilita a manipulação das nossas mentes. Eles querem agir dentro daquilo que eles sentem como liberdade, e por isso que eles são ultraliberais, mas esse ultraliberalismo aí tem um outro significado, ele é econômico, né? E essa questão nanotecnológica, ela está em mãos de gente que realmente está conseguindo produzir algo de valor com isso. Nada disso aí seria além do que nós estamos conseguindo, e o que for além vai ser muito bem conduzido, mas não por esses doidos. E a questão transhumanista é uma questão que ainda está em discussão. Eles não elegeram nenhuma utopia, só distopias. Nenhuma utopia com uma visão transhumanista que nós pudéssemos minorar a dificuldade dos seres humanos. Realmente, todas as sensações deles eram ou de catástrofe ou de muito dinheiro. Bom, eu vou ficar por aqui. O vídeo acabou ficando muito longo. Eu agradeço a sua boa vontade, agradeço se você deixar seu comentário, seu like, assinar nosso canal e principalmente compartilhar esse vídeo. Esse vídeo não foi um vídeo fácil, eu espero que você compreenda isso, e fiz questão de ler essa análise porque ela realmente é muito central neste momento. Nós vivemos no mundo hoje em dia, tem muita fantasia e muita manipulação. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá. We'll be right back.